muito calor, não é mesmo? É muito calor que você está estudando, inclusive da última aula, né? É a quantidade de calor associada à variação de temperatura, o seu quimacete, e a quantidade de calor associada à mudança de fase, que é o seu quimole. Nós vamos juntar agora essa ideia de calor e vamos colocá-la num princípio que vai resolver muita questão para você. Por exemplo, você determinar temperaturas de equilíbrio, 2, 3, 4 copos com variação de temperatura, mudança de fase, que é o princípio da calorimetria ou o princípio da troca de calor. Legal com o nome? Beleza, a mesma coisa. Então você tem que imaginar, em primeiro lugar, um sistema fechado, legal? Um sistema totalmente fechado, que a gente vai dizer que é um sistema que vai ser adiabático, que é um sistema que não troca de calor com o meio externo. E que dentro desse sistema você tenha dois corpos, o corpo A e o corpo B. Sendo que a temperatura do corpo A, por exemplo, seja maior que a temperatura do corpo B. De maneira espontânea, o calor que se manifesta quando você tem uma diferença de temperatura vai fluir do corpo de maior temperatura, que é o A, para o corpo de menor temperatura, que é o B. Tranquilo? À medida que o calor flui de A para B, a gente diz que a quantidade de calor recebida por A é igual à quantidade de calor recebida por B. E a gente vai adotar alguns sinais. Por exemplo, como o corpo A cede calor, ele vai aparecer sempre com sinal negativo. Então, cedeu, sinal negativo. Quando você fala que o corpo B recebe calor, ele vai aparecer com sinal positivo, identificando o acréscimo de energia que ele vai receber nesse momento. Como só tem os dois dentro desse sistema, a quantidade de calor que o A cedeu é exatamente igual à quantidade que o B recebeu. Ora, se os dois são iguais e sinais trocados, está na cara que se você somar os dois, essa soma tem que dar quanto mesmo? Zero. E aí é que reside o princípio da calorimetria, o princípio das trocas de calor. A somatória das quantidades de calores envolvidas é sempre igual a zero. Ou seja, o que cedido mais o que recebido é igual a zero. Ou ainda, se você preferir, o que cedido em módulo é igual ao que recebido. Tranquilo com o princípio das trocas de calor? Beleza? Vamos fazer um exemplo, um exercício, na realidade, da sua apostila, da página 23. Legal? Aquela apostilinha a extra que nós temos. Na página 23, questão número 15, fala-se o seguinte. Colocando-se uma esfera de ferro de 100 gramas na cavidade de um bloco de gelo a 0 graus Celsius, ou seja, aquela temperatura de mudança de fase da água, observe-se a fusão de 30 gramas de gelo. Então, era um bloco a 0 graus Celsius e você fundiu obtendo 30 gramas de água também a 0 graus Celsius. Quando a temperatura da esfera passa de 200 graus Celsius para a do gelo, então ela estava a uma temperatura de 200, colocou em contato com o gelo, derreteu e ela baixou a temperatura da bolinha de ferro e ficou a temperatura do bloco de gelo, que é de 0 graus Celsius. Calcule o calor específico do ferro, sabendo que são necessárias 80 calorias para fundir 1 grama de gelo. Ele te deu o calor latente. Então, só para reforçar a ideia, aqui tem seu bloquinho de gelo. Você vem aqui, vai colocar a sua esfera. Essa aqui é a sua esfera de ferro. E o que vai acontecer? Ela vai derreter. Então, essa é a ideia aqui, ó. Legal? E certamente, ao derreter, vai ter uma quantidadezinha de água aí que foi produzida, que ele falou, inclusive, para você, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos anotar os dados, né? Então, vou botar aqui no cantinho. A massa de ferro, que ele falou para você que a massa de ferro aí vai 100 gramas. Esse ferro, inclusive, estava a uma temperatura inicial de 200 graus Celsius. E que mais que ele falou para você? Que na hora que derreteu, você ainda produziu uma massa de água que derreteu, vou botar aqui, ó, derretida, né, veio do gelo. Que quanto é que derreteu mesmo, que mudou de fase para você? Tem 30 gramas. E a temperatura final do ferro foi a temperatura final do gelo, porque é um blocão, né? Então a bolinha de ferro foi lá, derreteu, mas não alterou a temperatura do gelo. Não teve como derreter todo o gelo e aquecer. Na verdade, ele só derreteu uma parte do gelo, que foram de 30 gramas. O que ele pede para você? Calcular o calor específico do ferro. Então, é o Czinho do quimacete, né? Já que tem uma variação de temperatura, o calor específico do ferro. O que tem que ficar claro para você? Que tem um cedido e um recebido. E a soma dos dois tem que dar zero. É o que eu vou escrever aqui para você, tá? Então, eu vou ter a quantidade de calor associada ao ferro, mais a quantidade de calor associado ao gelo.
Somando os dois, isso tem que dar zero. Então vamos lá. O que aconteceu com o ferro? O ferro mudou de fase? Não. Ele simplesmente esfriou, variou a temperatura. Ele tinha 200 graus Celsius, foi para zero. Teve variação de temperatura, teve um ΔT, é um que macete? Então, massa do ferro vezes o calor específico do ferro, que é o que você quer descobrir, vezes a variação de temperatura do ferro. Mas, o que aconteceu com o gelo? O gelo teve variação de temperatura? Não. Ele só derreteu uma parte dele. Quanto que derreteu? Ele falou para você 30 gramas. É 1 ml. Quando eu boto mg, não é massa do gelo total, é massa do gelo que derreteu, mudou de fase. Olha o calor latente. E agora a gente vai copiar e colar. Então, a massa de ferro vale 100, vezes o calor específico do ferro que você quer. Ele variou de 200 até zero, teve uma variação de 200 graus Celsius. Derreteu 30. E o calor latente do gelo você já sabe que vale 80. E agora você vai fazer essa continha aqui. Então, você vai ter 30 vezes 80 vai dar 2.400, vai cortar com 4 zerinhos. O seu calor específico, 0,12. Atenção à unidade, calor específico, caloria por grama que graus Celsius. Legal? Que excedido mais o que recebido tem que ser igual a quanto mesmo? Zero. Facinho, show de bola. Beleza, pessoal? Bom, não basta a gente falar a respeito apenas do princípio. Eu estou falando assim porque para poder enquadrar bonitinho o quadro de você, porque a gente na sala da gente fica muito pequenininho, mas vai dar tudo certo. Bom, eu estou representando agora graficamente as ideias da quantidade de calor para variar de temperatura e para mudar de estado ou de fase. Então, eu estou montando um gráfico aqui da temperatura em função do calor. Para 1 grama de água, podia ser 10 mil, que você imaginar, não vai mudar o jeito que vai acontecer, principalmente por um detalhe importante, que você está trabalhando a pressão atmosférica. Então, a gente já conhece o que acontece com a água a 1 atm, ou seja, você sabe que ela muda de fase a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius, ou seja, a 0 graus Celsius, a água vira gelo, gelo vira água, não tem dúvida. E a 100 graus Celsius, a água vira vapor ou o vapor vira água. Legalzinho? Então, nesse gráfico que você tem aqui, eu estou representando para você água a menos 10 graus Celsius, depois a 0 graus Celsius, depois a 100 graus Celsius e depois um outro pontinho marcado, 120 graus Celsius. E aqui na parte de baixo, eu vou indicar para você as quantidades de calor envolvidas. Você notou que eu botei uma barrinha, que é um módulo, né? Por quê? Porque ao invés de você imaginar que você está aquecendo, você pode estar imaginando que a água está esfriando. Ela pode estar, de repente, recebendo energia ou pode estar cedendo energia. Legal? Então, vamos lá. Antes de a gente continuar o gráfico, a leitura do gráfico, é bom a gente lembrar uma informação assim, extremamente importante para ficar muito claro o gráfico. Toda vez que a água for mudar de fase, você sabe que por mais que você vá fornecer energia para a água, a temperatura dela vai permanecer constante, porque ela vai pegar aquela energia e vai utilizar para reestruturar, para mudar a sua forma, para se acomodar, ou seja, para mudar de estado. Legal? Então, tem mudança de fase, a temperatura permanece constante. Isso é legal à medida que o óculos está caindo. Vamos lá. Isso é legal à medida que a gente começa a ler o gráfico e aí algumas coisas vão fazer sentido. Então, por exemplo, eu tenho água a menos 10 graus Celsius a 1 atm, com certeza isso aqui é água no estado sólido. Legal? Szinho de sólido. Vou botar maior aí, para não ficar dúvida aí. S de sadia. Não, de sólido. À medida em que a água a menos 10 vai aquecendo, porque o gelo esquenta, e ele vai atingir 0 graus Celsius, o que era gelo sólido vai se convertendo em líquido. Então, você nota que nesse momento a temperatura permanece constante. Depois que todo o gelo a zero se tiver transformado em água a zero, qualquer energia que a água receba, agora ela vai sofrer uma variação de temperatura. Então, a água vai aquecendo, 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 aquecendo. Então, nessa fase aqui, a água está em estado líquido. Bom, chegamos a um momento em que a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius a 1 atm. Você espera que a água, nesse momento, ela vai começar a mudar de fase. Enquanto ela estiver mudando de fase, a temperatura vai permanecer constante. Ou seja, a sua temperatura vai permanecer constante enquanto toda a água a 100 não tiver se transformado em vapor a 100. Depois que o vapor tiver atingido a temperatura totalmente de 100 graus Celsius, se tiver nenhuma parte líquida, ele vai receber energia e a temperatura do vapor vai aumentar.
E aí eu escolhi para que a gente parasse um experimento a temperatura de 120 graus Celsius. Legal? Então a primeira coisa é você lembrar que você vai aplicar basicamente duas expressões, o que macete, onde se passou, o que macete e o que mole. E o que macete é sempre utilizado onde tem variação de temperatura. Legal? Então eu vou chamar isso aqui de região 1. Ficou feicinho aqui que o quadro mexeu. Vou botar aqui. De novo. Região 1, 2, 3, região 4, região 5. Legal? E aí eu vou botar aqui para você, ó, aqui no cantinho para você. Que macete. E o seu que mole. Legal? Então vamos lá. E aí a gente vai completar aqui no cantinho. Como de menos 10 até 0 tem variação de temperatura, então eu utilizaria para calcular essa quantidade de calor o meu que macete, região 1. De sólido para líquido, que é uma mudança de fase, ele vai ter calor latente. Então eu utilizaria o que mesmo? Que mole. Depois, quando eu tiver água a 0 e ela começar a aquecer até 100, ela tem variação de temperatura, e eu vou utilizar de novo o que macete. Então, a região 3 também é um que macete. Depois, na região 4, água virando vapor, temperatura constante, eu vou utilizar um que mole. Show? E depois, a partir do momento que você tem vapor assim, ele é aquecido, tem variação de temperatura, que macete. Então, onde eu tenho essa inclinação no gráfico temperatura, quantidade de calor, tiver inclinação, que macete. Patamar constante é o seu que mole. E uma coisa que a gente vai notar, e a gente vai conseguir notar pelo gráfico, é o tamanho dos patamares, isso é importante. Não está na proporção, mas dá para você notar que essa partezinha aqui, o 2, aqui no eixo horizontal, é maior que esse patamar que eu tenho na região 4. Então, se eu tenho 2 maior que 4, significa dizer que essa região utilizou menos energia do que essa de cá. Legal? Então, o que vai acontecer? O calor latente que eu tenho de fusão é menor que o calor latente de vaporização. Pelo gráfico, você consegue observar isso. E tem uma maldade na inclinação dos patamares que você não pode cair. Você vai notar que o calor específico do gelo, apesar de ter maior ângulo, é menor que o calor específico da água, que tem menor ângulo. Então, tem essa maldade nos gráficos de termodinâmica que a gente tem que ficar mais esperto. Quanto maior o ângulo, maior a tangente, maior a grandeza. Nesse caso de cá, isso não vale. Aguarde os exercícios que eu vou provar para você. Ok?